rapaziada do Fogonet, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre Tiquinho Soares. É preciso falar sobre Tiquinho Soares no Botafogo. Tiquinho Soares já deu uma amostra muito grande do seu potencial, do que pode jogar, do que é, do qualidade do jogador que é, desde que chegou aqui ao Botafogo, né? Chegou 2022 no meio da competição, logo entrou, começou a fazer gols importantes e já deixou o Botafogo já entre os principais times do Brasil. 2023, mesma coisa, tem um início junto com o time ali, ele fazendo os gols, mas o Botafogo dando aquela oscilada, e depois inicia o Campeonato Brasileiro e ele é um dos melhores jogadores da competição, sem sombra de dúvida, parecendo que o Botafogo seria campeão com tranquilidade, ele levando tudo nas costas e todo mundo apaixonado pelo Tiquinho Soares. Vem o segundo turno, ele tem uma lesão, quando volta da lesão, não volta no mesmo nível e que jogava antes, e assim como o time, entra numa ladeira abaixo e nem consegue resolver o problema do Botafogo, que perde de maneira vexatória o título do Campeonato Brasileiro em 2023. Pior do que isso, contra o Palmeiras, o jogo da final, podemos dizer assim, em que o Botafogo estava com muitos pontos na frente, não lembro agora de cabeça, ele perde um pênalti aos 38 minutos do segundo tempo, que deixaria o Botafogo com 4-1 naquele jogo. O Botafogo, ele perde o pênalti, todo mundo sabe, e aí vem a virada. O Botafogo toma 4-3 em pouquíssimos minutos e coloca de vez o Palmeiras na briga. O Botafogo continua perdendo jogos, e aí vem a virada e o Palmeiras é campeão do Brasileiro. Essa é a situação. Para quem estava em coma e não conhece Tiquinho Soares, essa é a situação. E aí, nos leva a um momento atual, em que inicia-se o ano, lógico, ele tentando ainda entender se 23 tinha acabado ou não e tal. A torcida nesse primeiro momento dá força para ele, e ele não consegue até agora jogar, fazer boas partidas. Boas partidas de forma isolada, sim, mas não bem de longe de ser aquele Tiquinho que a gente conhece. É um fato, até aqui é fato. Agora, com o Thiago Nunes, as coisas também não estavam parecendo dar certo, né? O time não estava jogando de forma que o Tiquinho recebesse muitas oportunidades, fizesse gols. Então, os números até agora, o Tiquinho tem um gol na temporada, e um pênalti perdido, né? Contra o Aurora, ele foi lá, se prontificou, bateu o pênalti e perdeu mais um pênalti decisivo. E aí foi suficiente para a torcida do Botafogo se dividir, vamos dizer assim. E aí, quando eu falo divisão, não são números iguais, né? Alguns torcedores do Botafogo estão revoltados com a situação, não acreditam mais na volta por cima do Tiquinho Soares. Alguns marginais, inclusive, foram ao estádio Newton Santos e picharam. Fizeram pichamentos, né? Vandalizaram o estádio, a própria casa do Botafogo, para xingar o Tiquinho Soares e outros jogadores. Tô falando do Tiquinho, personificando no Tiquinho, porque é quem acaba sendo o grande destaque e acaba levando também os maiores holofotes. E aí, automaticamente, enquanto acontece isso, outra parte do torcida do Botafogo reage. Que parte é essa? É a parte da torcida que acredita ainda na volta por cima do Tiquinho Soares. É aquele torcedor que ainda vê no Tiquinho Soares possibilidade de voltar a ser o que ele já foi há alguns meses atrás aqui no Botafogo. Que entende que ele está passando por um momento de pressão e que não está conseguindo jogar o futebol dele. Mais do que isso, será que tinha a ver também com a escolha do técnico? Será que o Thiago Nunes não conseguia fazer o Botafogo jogar o suficiente para o Tiquinho mostrar o que conseguir fazer os gols e as coisas voltarem a andar normalmente? Eu acho que tem coisa interligada nisso aí. Nada é isolado. Não estou falando que o Thiago Nunes não gostasse do Tiquinho ou vice-versa, não acho que seja nada disso, mas o trabalho do Thiago Nunes não fez o Tiquinho e ninguém jogar bola praticamente, né? Então é algo que estava no ar, um trabalho ruim. Técnicos bons fazem jogadores medianos crescerem. Técnicos ruins fazem jogadores bons ficarem parecendo baranga. Isso a gente já viu várias vezes no futebol. E assim, eu não consigo fechar os olhos para o que eu vi. Meus olhos viram. É o que eu sinto. Eu sinto que o Tiquinho Soares é ainda top jogador no Brasil. Top.
se o Botafogo faz qualquer sinalização de uma possível saída do Tiquinho Soares, na mesma hora vai ter 200 times aqui na porta esperando com uma proposta na mão. Só agora da torcida do Botafogo parte, sempre bom lembrar, alguns torcedores vândalos picharem o muro, automaticamente vários torcedores de outro time já começam a se imaginar com o Tiquinho Soares no time. Postei lá no Twitter agora uma montagem de um torcedor do Palmeiras que já tá imaginando, e aí, Tiquinho Soares novo do Palmeiras, será que daria certo, não sei o quê? Olha a situação que está acontecendo, olha o cenário. Todo mundo que não é Botafogo entende que o Tiquinho está com problemas de confiança, problemas de psicológico, mas que é um grande jogador e que vai voltar a jogar em algum momento. E aí, por serem torcedores de outros times, claro que preferem que ele saia do Botafogo para jogar nos outros times. O palmeirense quer ele no Palmeiras. O santista quer ele no Santos. O corintiano quer ele no Corinthians. E por aí vai. O gremista quer ele no Grêmio. E por aí. Tem vários clubes que gostariam de ter o Tiquinho. Vários. Então, alguns Botafogos não querem. Alguns Botafogos quebraram o encanto. E eu entendo que a relação jamais vai ser exatamente igual era antes. Depois que você risca, cria uma cicatriz, você pode sarar a cicatriz, mas a cicatriz segue lá. A ferida é cicatrizada, mas a cicatriz está lá. Eu entendo que não vai ser exatamente igual nunca mais. Mas eu não tenho medo dessa cicatriz chamada Tiquinho Soares, não. Pelo contrário, ainda acho que temos um belíssimo exemplar de um atacante que tenho certeza, absoluta convicção, que chega um treinador bom, resolve o problema do time, o Tiquinho vai continuar fazendo gol um atrás do outro, como foi no ano passado. Em live com o Matheus do Fogostat, que é o novo reforço aqui do Fogonete, ele trouxe pra gente números das expectativas de gol e os gols feitos pelo Tiquinho em 2023. Pelas chances criadas pelo time, era esperado 12 gols do Tiquinho, ele fez 17. O cara tava tirando coelhos da cartola o tempo inteiro. Ele resolvia jogos com uma finalização em um jogo, às vezes. Esse é o mesmo jogador que tá aqui, cara. É o mesmíssimo jogador. Tá numa má fase, tá sem confiança, está. Isso é resolvível. Traz um time, traz um técnico que consiga formar um elenco em time, esse grupo num time, tenho certeza que a confiança volta ao time e, consequentemente, volta ao Tiquinho Soares. Então, e aí, evidentemente, a gente já disse, estamos falando de Tiquinho Soares, mas serve também para o Eduardo, por Marlon Freitas, para o próprio Tietê. Jogadores que estavam no ano passado, Marçal também, e que tinham qualidade, têm qualidade, a gente sabe da qualidade desses jogadores, mas por vários motivos não conseguiram mostrar no ano passado, né? E estão em uma fase nesse ano. Muita gente defende, e aí já é um grupo maior. Não acho que seja... Eu sei que tem gente que defende, por exemplo, que o Tiquinho fique, mas que o Marlon Freitas vai embora. Então eu já sei que agora eu estou fazendo, entrando num outro assunto já mais complexo. Mas eu não defendo a saída de todo mundo de 2023. O que eu defendo é melhore o elenco. Mantenha esses jogadores no elenco e melhore. Qualifique. Traga novas opções. E é justamente o que o Botafogo fez. Por exemplo, tá faltando lateral esquerdo ali. Tá o Hugo e o Marçal e o Hugo tá jogando. Precisa no lateral esquerdo. Mas no meio de campo, Marlon e Tietê não vão sair do Botafogo. Mas eles perderam a posição. Né? Na teoria. Foi contratado o Gregory e daqui a pouco vem o Alan. O Danilo Barbosa ganhou ali. Provavelmente a gente pode ter o meio de campo porque Marlon e Tietê são bancos de reserva agora já. O Botafogo negocia um camisa 10 e o Eduardo pode virar banco. Júnior Santos, mesma coisa. Trouxe o Savarino, trouxe o Luiz Henrique. Então, o Botafogo qualificou o elenco. Acho até que, por exemplo, o Vitor Sá, que acabou de sair, foi errado. Por mim, ficaria. Lógico, tem a parte financeira, ele tem 29 anos, tinha um dos maiores salários do elenco, uma oportunidade financeira que não vai aparecer outra igual, não ia mesmo. Então, preferiu ganhar esse dinheiro, mas abre mão de um jogador importante. Eu não sei. É difícil tomar essa decisão sem estar lá e sem ser o teu próprio dinheiro, né? Mas eu não teria liberado o Vitor Sá.
O que eu gostaria era isso que tem sido feito, né? Você está qualificando o elenco e esses jogadores estão perdendo a posição normalmente, como foi acontecido quando o Botafogo subiu da Série B. Era o Chay o dono do time, depois ele perdeu o espaço, depois ele saiu. E aí, normalmente, as coisas podem acontecer. E com o Tiquinho é a mesma coisa. Agora, trouxe, por exemplo, o Igor Jesus. É um cara jovem. Inicialmente, o Tiquinho Soares é titular absoluto, Tiquinho Soares. Mas, e se o Igor começar, entra no jogo, mete o gol. Entra no jogo, outro mete o gol. Joga bem e dá assistência. Não dizer o quê? Automaticamente, joga quem tá melhor. Certo? Então... mas não tá trazendo nenhum titular pra vaga do Tiquinho. É verdade. Até o momento não trouxe. Mas, dependendo das coisas, como as coisas vão evoluindo, isso pode acontecer na próxima janela, pode acontecer no final de 2024. Então, as coisas vão evoluindo com o tempo. Agora, forçar uma saída do Tiquinho, para mim, é a pior decisão. A torcida que tá... A parte da torcida que tá caindo nesse continho, falando, enchendo o saco, pô... Sinceramente, eu não sou o dono da verdade, mas... É uma chance grande da gente se arrepender muito de perder o Tiquinho Soares. Então, é isso. Eu tô aqui porque eu acredito na volta por cima do Tiquinho Soares. Ninguém precisa estar comigo. Eu acredito. É minha opinião, é o meu sentimento. Acho que ele ainda vai fazer muito muque pra gente nessa temporada e vai ajudar bastante. Tamo junto, é nóis. Obrigado pela moral, tamo juntos. Amanhã estamos de volta com mais uma live do Fogonete, 2 da tarde. E é isso. Faz o muque. Bom, vai dar certo. É nóis, tio.